pessoal, estamos aqui de volta no nosso podcast Plástica Sem Medo. Hoje a gente vai receber um cirurgião vascular, Dr. Ítalo. Dr. Ítalo, seja bem-vindo. Conta aí um pouquinho da sua história pra gente, da sua formação, para o pessoal te conhecer. Bom, obrigado, Sérgio, pelo convite, por estar aqui. A gente vai falar um pouco, né, da cirurgia vascular. Eu tenho formação em cirurgia geral, cirurgia vascular, angiorradiologia e cirurgia endovascular. Né, eu fiz parte da minha formação em Fortaleza, parte aqui em São Paulo e uma parte fora do Brasil, né, em 2 institutos aí, na Universidade de Stony Brook e no TMC, ali no Arizona. Que legal, Ítalo. Vamos começar aí com uma perguntinha que eu acho que é a dúvida de muita gente. O que é trombose? Dá um resumão pra gente aí dessa tão temida. Bom, a trombose, vamos especificar que a gente vai falar de trombose de veias, né? Que é bem mais comum que trombose de artéria. Então, a trombose é o coágulo que fica ali no sangue, né? Então, a trombose, ela pode ser uma trombose do sistema profundo, que a gente chama, né? E pode ser trombose do sistema superficial, que são veias ali mais próximas da pele. Então, o coágulo que fica na veia impede ali um pouco a passagem daquele sangue. Lembrando que o sangue, né, venoso, que é o sangue das veias, ele chega no coração, diferente do sangue da artéria, que ele sai ali do coração. Legal. Fala pra gente a diferença aí dessa trombose venosa profunda, da superficial e do tromboembolismo pulmonar, né? A famosa TEP aí. Bom, a gente tem que lembrar que a trombose, ela acontece por nós sermos bípedes, né? Andamos ali em pé. 90% das tromboses, elas são ocasionadas nos membros inferiores. E a gente tem a trombose venosa profunda, que é nos vasos mais profundos ali da pele. E a gente tem a trombose venosa superficial, que pode ocorrer em veias mais próximas da pele. Uma dessas veias é as varizes, por exemplo, que a gente vê essas veias ali mais próximas, que são veias dilatadas, tortuosas e com alteração da função. O tromboembolismo pulmonar nada mais é do que aquela trombose que você teve em algum local do corpo, sendo mais comum nos membros inferiores, e esse trombo migrou ali para a região do pulmão. Lembrando que a maior parte do tromboembolismo pulmonar, e a gente chama ele de segmentar, que são os tromboembolismos pequenos. O problema, né, desse paciente ter uma fatalidade, que é raro, é o tromboembolismo maciço. Né? Então, a maioria das tromboses, elas têm, uma baixa mortalidade de forma geral. E como que seria o tratamento aí, separado desses tipos de trombose aí? Bom, a maior parte da trombose, quando a gente identifica essa trombose, o tratamento é com medicamento, né? Com anticoagulante que a gente usa. Existem vários tipos de anticoagulante. Quando esse paciente tem alguma contraindicação, a gente pensa em outros tipos de tratamento. Em raríssimos casos, existem algumas exceções, né? Então, lembrando que quanto maior a veia, ou seja, quanto essa veia ser mais proximal da região ali de perna, esse tromboembolismo ele pode ser pior. Então, trombose na virilha, lá em cima, nas veias ilíacas, que a gente chama, que é ali próximo do quadril, ela pode ser pior do que uma trombose, né? Ali, por exemplo, na panturrilha. Então, ela pode ter uma hemodinâmica, ela pode ter um acometimento mais sério. Mas, no geral, o tratamento, na maioria das vezes, é feito com medicação, pode ser feito cirurgias em alguns casos, mas isso é uma minoria dos casos. E como que seria a forma da gente prevenir essa trombose? Bom, dentro da cirurgia plástica, o que a gente vê a prevenção é o cuidado que você tem, né? De você fazer uma boa anamnese, uma boa conversa, identificar quais são os fatores de risco desse paciente, fazer os scores desses pacientes e às vezes pedir, por exemplo, um ultrassom, né, antes da cirurgia para ter uma prevenção desse paciente, para esse paciente não ir para uma cirurgia, por exemplo, como uma trombose já. A gente sabe que esse evento dentro da cirurgia plástica é um evento raro, né? É raro o paciente ter uma trombose, isso não é um evento comum, assim como outras cirurgias também. Então, quanto maior a cirurgia, esse risco é maior dentro de alguns scores. Então, o paciente, a gente tem que saber os fatores de risco desse paciente. Dentro dos fatores de risco, eu tenho que fazer uma prevenção, pode ser com exames, com ultrassom. Esse paciente tem que ter bons hábitos, não fumar, evitar o sobrepeso, reconhecer as doenças que ele tem, se ele tem uma doença genética, né, ou não, ter uma boa movimentação. Então, tudo isso são fatores, né, uma vida saudável ali, pode ser fatores de prevenção. Aproveitando aí, qual seria, né, os principais fatores que podem, né, fazer com que esse paciente venha a desenvolver uma trombose? Você citou aí
o cigarro, você citou a obesidade. Fala um pouquinho pra gente desses malefícios. Bom, existem inúmeros fatores de risco, né? Mas os principais a gente pensa em a obesidade, quando o paciente tem uma doença sistêmica, por exemplo, trombofilia, se esse paciente tem um câncer ativo, se esse paciente pode ter, por exemplo, relacionado, além de trombofilias, esse paciente tem uma imobilização durante um longo período. As varizes, a gente tem que lembrar, apesar de ser uma pontuação baixa, ela não deixa de ser também um fator de risco para a trombose. Então, existem inúmeros fatores, isso o médico vai lhe encaminhar, né, assim como o cirurgião plástico vascular, e vai pontuar, né, esse risco com você e conversar como uma probabilidade, que a gente fala que a medicina é uma ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. Então, a gente tem que educar esse paciente, né? Então, isso é o principal que a gente deve fazer na medicina. E qual que é a importância, né, desses ultrassom que a gente pede, né? Tanto das veias aqui do pescoço, quanto das pernas. Como que isso nos auxilia? Bom, o ultrassom é um meio, né, fantástico que a gente tem de prevenir esse paciente, da gente ver ali antes da cirurgia se a gente tem uma trombose, eu tenho uma veia com alto risco ali de formar um trombo, seja um ultrassom de carótida, apesar de ser bem mais raro, mas o ultrassom de membros inferiores, ele tem uma probabilidade maior de você ter, como 90% das tromboses são nos membros inferiores. Então é super importante você ter esse ultrassom para a gente ter uma prevenção aí, de forma geral, dessa trombose. Você vê o quanto é alto, né, essa incidência, né? 90%, né, são aí membros inferiores. Por isso que muitas vezes a gente fala para o paciente, né, não fique parado, você precisa se movimentar, tem o uso da meia. Então, é importante isso. Em relação às varizes, aquela paciente que tem varizes, ela pode realizar uma cirurgia plástica ou isso impede ela? Não, isso não impede dela fazer uma cirurgia, né, plástica. É importante de você ver, por exemplo, se essa varize não tem uma inflamação, não tem uma trombose venosa superficial, uma tromboflebite. Também isso não é um evento comum, né, que você vai ver em todos os pacientes. Não é porque ele tem varizes que ele não pode fazer uma cirurgia. Não, varizes não é uma contraindicação para fazer nenhum tipo de cirurgia. E aí ela precisaria operar essas varizes antes da cirurgia plástica ou não? Não, isso não é uma necessidade. É importante avaliar cada caso, né, cada paciente, mas isso não é uma regra que o paciente tem que fazer varizes antes para operar, né? É importante ele avaliar o seu caso, né? A maioria das varizes é de baixo fator de risco, de forma geral. Operar varizes não é nada de urgência, é uma cirurgia eletiva, assim como a maior parte, né, da cirurgia plástica. Então, isso não é uma contraindicação, muito menos eu tenho que fazer uma cirurgia de varizes antes de alguma cirurgia plástica. Vou para uma pergunta polêmica. Qual é o risco, né, do paciente desenvolver uma trombose ali, realizando uma cirurgia plástica? Bom, esse risco ele é muito variável de cada paciente. A gente calcula alguns scores, né, para a gente identificar essa probabilidade. No geral, um paciente saudável, que é a maior parte do paciente, né, da cirurgia plástica, esse risco ele é muito baixo. Agora, lógico, eu tenho um paciente com trombofilia, um paciente com obesidade, um paciente tabagista, ele vai ter uma pontuação maior. E às vezes eu vou precisar, por exemplo, fazer um anticoagulante nesse paciente, eu vou precisar fazer uma bota pneumática além da meia, eu vou ter um cuidado muito maior se esse paciente tem realmente uma necessidade de fazer essa cirurgia. Existe algum tipo de scores, lembrando que nada disso é 100%, mas isso é uma probabilidade de eu ter uma segurança melhor para esse paciente. Doutor Ítalo, eu queria te agradecer pela sua presença aqui. Quero que você deixe aí o seu Instagram, deixe aí o seu contato para que as pacientes possam te procurar, né? Eu acho que são assuntos importantes, é uma especialidade que a gente muitas vezes não tem costume de ir, mas temos ali aquelas varizes e não cuidamos. Então, quero que você deixe seu telefone, deixe aí o seu contato, seu Instagram, para o pessoal te procurar. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Acho que a gente esclareceu aí alguns pontos importantes. Acho que a nossa função é educar, né, principalmente o paciente, né, dentro do mundo da medicina, saber que é um mundo de incerteza, mas que a gente tem que dar essa informação da melhor forma possível e mastigada para o paciente, baseado em ética e em ciência. Bom, meu nome é Ítalo Abreu Vascular, é fácil de achar no Instagram. A gente tem 2 sites, Ítalo Abreu Vascular e Mundo Vascular.
A gente atende aqui em São Paulo e em Fortaleza também. Então é muito fácil de achar os meus contatos lá no Google ou no Instagram. A nossa clínica é IA Clinic. Então é fácil lá de achar a gente. Foi um prazer, Suelen. Prazer meu, Ítalo, obrigada. E encerramos aqui mais um episódio do podcast Plástica Sem Medo.